Bom dia, queridos irmãos, que a paz, a alegria, esse envolvimento amoroso dos bons espíritos possam alcançar o seu pensamento e o seu coração. Estamos hoje reunidos em nome de Jesus para que possamos compreender este capítulo do Evangelho que para tantas pessoas é um capítulo que sente assim dificuldade. Então, nós vamos pedir o amparo para todos nós, para que a gente possa compreender bem o que os evangelistas nos trouxeram e que Kardec vai nos explicar. Estranha moral odiar os pais. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa do povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: Se alguém vem a mim e não odeia seu pai e a sua mãe, a sua mulher e seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo, o que tem não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 25 a 33. Aquele que ama seu pai e a sua mãe, mais do que a mim, de mim não é digno, porque aquele que ama a seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Mateus, capítulo 10, versículo 37. Certas palavras, aliás, muito raras, atribuídas ao Cristo, fazem tão singular contraste com seu modo habitual de falar, que instintivamente se lhes repele o sentido literal, sem que a sublimidade da sua doutrina sofra qualquer dano. Escritas depois de sua morte, pois que nenhum dos evangelhos foi redigido enquanto ele viveu. Lícito é acreditar-se que em casos como este, o fundo do seu pensamento não foi bem expresso, ou, o que não é menos provável, o sentido primitivo, passando de uma língua para outra, há de ter experimentado algumas alterações. Basta que um erro se haja cometido uma vez para que os copiadores o tenham repetido, como se dá frequentemente com relação aos fatos históricos. O termo odiar, nessa frase de Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e a sua mãe, está compreendido nessa hipótese. A ninguém acudirá atribuí-la a Jesus. Seria então supérfluo discuti-la e ainda menos tentar justificá-la. Importaria primeiro saber se ele a pronunciou e, em caso afirmativo, se na língua em que se exprimia a palavra em questão tinha o mesmo valor que na nossa. Nesta passagem de João, aquele que odeia a sua vida neste mundo a conserva para a vida eterna. É indubitável que tenha não exprime a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica e continha muitas palavras com várias significações. Tal, por exemplo, a que no Gênesis designa as fases da criação, servia simultaneamente para exprimir um período qualquer de tempo e a revolução diurna. Daí, mais tarde, a sua tradução pelo termo dia e a crença de que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas. Tal também a palavra com que se designava um camelo a um cabo, uma vez que os cabos eram feitos de pelos de camelo. Daí haverem se traduzido o termo camelo na alegoria do buraco de uma agulha. Cumpre, ademais, se atenda aos costumes e ao caráter dos povos, pelo muito que influem sobre o gênio particular de seus idiomas. Sem esse conhecimento, escapa a miúde o sentido verdadeiro de certas palavras. De uma língua para outra, o mesmo termo se reveste de maior ou menor energia. Pode, numa, envolver injúria ou blasfêmia e carecer de importância noutra, conforme a ideia que suscite. Na mesma língua,
Algumas palavras perdem seu valor com o correr dos séculos. Por isso é que uma tradução rigorosamente literal nem sempre exprime perfeitamente o pensamento e que, para manter a exatidão, se tem às vezes de empregar não termos correspondentes, mas outros equivalentes ou perifrases. Nós gostaríamos de convidar a todos a elevar a nosso pensamento até Jesus, para que possamos sentir as vibrações amigas dos nossos benfeitores, ampliando o nosso entendimento de tudo aquilo que o Evangelho vem nos ensinar na noite de hoje. Amado Senhor, que este amor possa nos sustentar, alinhando os nossos pensamentos com tudo aquilo que temos aprendido no campo da verdade. Dai-nos força e coragem, Jesus, para que possamos fazer o melhor de nós em cada situação da nossa vida, buscando no recurso maior do Evangelho o caminho que vai nos iluminar, para que possamos tirar de toda a nossa caminhada o proveito maior para o nosso espírito. Que a paz, a luz e o amor se façam junto de nós. Que assim seja. Meus queridos irmãos, é interessante que a gente possa estudar esse capítulo. Tem tantas pessoas que não aceitam muito, né, esse capítulo 23º, que traz no título Estranha Moral. Essa moral, ela é estranha para nós porque ainda estamos muito presos aos nossos costumes, nossas tradições e também a uma moral dos homens, a moral social. Jesus, o olhar dele era muito mais amplo, olhar do amor, olhar da magnitude, o olhar que sempre pôde nos estimular para o verdadeiro crescimento de nossa vida espiritual. Nós temos aqui duas passagens de Lucas e Mateus que vêm falando sobre a questão odiar os pais. E Jesus faz alguma referência sobre isso de uma forma que precisa ser muito bem compreendida. Se alguém vem a mim e não odeia seu pai e a sua mãe, a sua mulher e seus filhos e seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Primeiro, eu vou compreender que a palavra odiar em hebraico, ela tinha interpretações diferentes da nossa. Considerando também que muitos séculos já passaram e muitas mãos fizeram as transcrições do Evangelho de acordo com o conhecimento linguístico e com o seu entendimento. Ora, é impossível que Jesus tenha agido dessa forma, mesmo porque tudo aquilo que ele fez foi para nos ensinar o valor do amor. Foi para nos ensinar o valor da família, no respeito incessante com todos aqueles que a compõem. Por isso, vejo que nós precisamos tirar este olhar para referenciar dentro de nós o valor do amor, o valor de tudo aquilo que o cristianismo redivivo vem nos trazer para nos estimularmos a ter uma compreensão maior. Jamais Jesus podia fazer referência a um sentimento tão doente, com tantas energias, que é o ódio. Como é que eu vou amar a Jesus sem que eu ame aqueles que me ensinam a amá-lo? Pai, mãe. E depois nós vamos ver, quando ele fala assim, e quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Quando a mulher de Zebedeu pediu para Jesus que desse o lugar para os seus dois filhos, João e Tiago, um à sua direita e um à sua esquerda,
nós podemos ver que ali tinha uma pretensão da vaidade, porque a palavra reino ainda era poder naquela época. E Jesus, então, lhes traz uma resposta, lhes dá uma resposta que poucos também compreenderam. Que será que eles podem sorver o cálice que ele sorve, beber o mesmo cálice? E eles refletiram e falaram até que sim, porque sorver o cálice é você trabalhar com as dores da mesma forma como Jesus trabalhou. E eles tiveram que aprender. E nós não podemos negar do esforço da renúncia desses dois discípulos, Tiago e João, sendo João aquele que morreu mais velho, que escreveu o Evangelho do Cristo no campo do amor, em tudo aquilo que ele presenciou. Tiago morre sacrificado na defesa dos direitos do cristianismo, nos direitos do amor. Então, não é muito como a gente quer buscar a interpretação ao pé da letra. Já Mateus nos disse que aquele que ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Como é que nós vamos amar um pai e uma mãe mais do que amamos Jesus? No sentido figurado, a gente ama pai e mãe porque eles estão próximos de nós. Eles nos deram a vida, eles nos educaram, nos educam, nos dão sustento, então eu tenho que amá-los. Mas quem ama verdadeiramente não tem essa dimensão ou essa conotação de ser mais ou menos. O amor é o amor. Então, essas palavras que foram colocadas, muitas vezes atribuídas ao Cristo, têm algum contraste em toda a sua doutrina e que nós precisamos compreendê-las para sair desse sentido literal e compreender que toda a sua doutrina ela nos é ofertada para que nós possamos vivenciá-la enquanto encarnados e enquanto desencarnados. E ele, Jesus, ele viveu lícito e acreditar-se em casos como este, no fundo do pensamento não foi bem expresso. Nós sabemos que as pessoas, elas interpretam a luz dos homens e não a luz do mestre, a luz do espírito. E o termo odiar, usado por Lucas, nos diz Kardec, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e a sua mãe, está compreendido nesta hipótese. A ninguém acudirá atribuir a Jesus, será então supérfluo discuti-la, ainda mesmo tentar justificá-la. Importaria primeiro saber se ele a pronunciou em caso afirmativo. Será? Quando que nós vimos Jesus pedir que alguém odiasse o outro, sendo ele o mestre que veio nos ensinar o perdão, a lição do amor incondicional? Foi Jesus que veio nos ensinar a amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, e perdoar sempre o nosso irmão, sempre o nosso inimigo. Então a gente vê que existe uma discrepância de interpretação justamente pela tradução da língua. Não são que os tradutores são errados, estão errados. É a interpretação da língua. Se nós olharmos na língua portuguesa, nós temos, por exemplo, palavras que são homônimas e que nós muitas vezes não prestamos atenção. E às vezes utilizamos uma que não é adequado naquela contextualização que está sendo usada. E isso, com a evolução dos tempos, e mais de 2000 anos, nós hoje podemos compreender que Jesus foi um exemplo do amor. Jamais. Ele veio nos ensinar a odiar quem quer que seja. Ainda mais sendo pai e mãe, espíritos que assumiram o compromisso conosco de nos trazer a luz da verdade. E o termo honrar pai e mãe, ele faz parte da lei de Deus. Está lá no Decálogo, honrar pai e mãe.
E para que eu possa honrar, eu não posso odiar, eu preciso respeitar, eu preciso amar, eu preciso observar e seguir tudo aquilo que eles tenham me ensinado. Então, nós vamos ver que dentro da língua hebraica, nós vamos encontrar situações que precisam ser analisadas, porque a língua era pobre, muito pobre. E uma palavra servia para exprimir muitas outras terminologias. Então, aqui, por exemplo, ele traz esse exemplo. Tal também a palavra com que se designava um camelo e um cabo. Camelo e cabo, o que quer dizer isso? O cabo é esse cabo que nós conhecemos. Uma corda é um cabo, um cabo de vassoura. Cada um tem um cabo, cada um tem uma conotação, uma formação, uma constituição. Mas aqui ele está dizendo que tal também a palavra com que se designava um camelo e um cabo, uma vez que os cabos eram feitos de pelos de camelo. Então, esses cabos que nós vimos aí de eletricidade, eles têm uma matéria adequada para cada situação. E aqui eles estão usando que os cabos, agulha, aquilo que costura, a linha, era feita de um pelo de camelo. Então, nós vamos ver assim, quando ele fala assim, cumpre, ademais, se atenta aos costumes e ao caráter dos povos, pelo muito que influi sobre o gênero particular de seus idiomas. Sem conhecimento, escapa a miúde o sentido verdadeiro de certas palavras. Ora, quando ele fala que como é que nós vamos passar, né, um cabelo no buraco de uma agulha? Ora, é lógico que isso é impossível. Agora, um cabo é uma linha, é diferente. E com isso, com a evolução, com o estudo do hebraico, do aramaico, daquelas línguas antigas, nós todos podemos ver a sua pobreza de linguagem e de expressão. Por isso, essas interpretações que nos chamam a atenção dentro desse capítulo, contido de falsa moral. Ora, como é que nós podemos dizer que é uma estranha moral? Ela é estranha diante dos nossos olhos, mas diante dos olhos de Deus, não. Porque Deus sabe muito bem do que nós, os filhos, estamos fazendo. Então, queridos irmãos, é preciso sair da palavra, né? Dessa questão pragmática que nós muitas vezes vivemos, para perceber a grandeza do conteúdo vibracional de cada situação. E nós vamos ver então que, em todo caso, nós precisamos despojar do termo odiar, porque na sua acepção moderna, nós poderíamos dizer que ela é como contrária ao espírito do ensino de Jesus. Pode-se falar assim, eu amo menos, ou eu não amo, mas eu não odeio. Então, cabe a cada um reorganizar o seu pensamento nos hábitos viciosos que nós temos procurado vivenciar ao longo dos séculos. Por isso, nós queremos pedir a Jesus que nesta manhã de luz, que a natureza começa a florescer, trazendo as flores da primavera, que essas ideias novas também floresçam em nosso campo mental, aromatizando com a verdade, trazendo para nós os sentimentos mais nobres, para que possamos compreender a profundidade das lições do Cristo. E nesta ordem de pensamento é que nós te pedimos, Jesus, ampare-nos, sustente-nos e fortaleça-nos. Nesta hora do passe, que as mãos abnegadas e dadivosas dos benfeitores possam nos alcançar, trazendo para nós os recursos maiores, em que a misericórdia divina se faça para todos nós. Mestre, levai essas vibrações aos nossos entes queridos.
especialmente aqueles, Mestre Jesus, que mais necessitam. Fluidificai a nossa água, colocando ali o medicamento que tanto necessitamos. E que a doce paz do seu amor nos sustente, nos ampare, ampliando o nosso olhar para a essência do seu Evangelho. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que o Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, possa agasalhar os nossos irmãos nesta manhã de luz, de alegria e de florescência de nossas ideias. Que Deus esteja com todos, que assim seja.